esse negócio de estar olhando para a câmera, não. Não me pega, não, se eu não estiver olhando. Então, pronto. Vai parecendo cego. Podemos começar? Bota aí, as 5 linguagens. Pronto. Amém. Vamos lá. A paz do Senhor. Estamos aqui com mais um encontro de casais com o tema As 5 Linguagens do Amor, baseado em um livro que no final nós vamos colocar aí para quem estiver interessado em fazer uso do livro. Vamos iniciar com a oração para que os casais e os seus familiares sejam abençoados em suas casas. A paz do Senhor, queridos, vamos fazer uma oração pedindo que nos direcione, nos oriente, e para que tudo que a gente for falar aqui e aprender, que nós prática nas nossas vidas, para sermos abençoados em nome de Jesus. Pai querido e amado, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Viemos a Ti em oração, entregar esse estudo, esse culto, meu Deus amado, para que tudo aquilo que falarmos aqui nessa noite seja para elevo espiritual de cada um daqueles que estão nos vendo através das mídias, das redes sociais, Senhor. Sei com a Tua igreja, sei com os casais, meu Deus, aqueles que estão casados, noivos, namorando, todos, meu Pai, nós Te pedimos a Tua bênção e a Tua graça na vida deles em nome de Jesus. Então vamos para a segunda tela, né? Que vamos estar tratando do texto bíblico utilizado para esse estudo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine, que está em 1 Coríntios 13, 1. Nós vamos usar esse texto como base para a gente estar falando acerca do tema e frisando aqui, como está no primeiro, de tudo é o amor, né? Se não usarmos isso como elo, que é o vínculo da perfeição, a gente não vai conseguir superar os obstáculos que surgirão no nosso dia a dia. E agora nós vamos para a terceira tela, que é o significado no dicionário do termo linguagem. O que é a linguagem? É o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Então, esse é o significado de linguagem. Por que a gente está aqui dando o significado de linguagem? Porque nós vamos falar das 5 linguagens do amor. Então, é preciso você entender o que é linguagem. É um meio que o homem utiliza para se comunicar, para demonstrar aquilo que está sentindo, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer que seja ouvido, né? Então, esse é a gente vai trabalhar as 5 linguagens do amor, que daqui a pouquinho vocês vão ver cada uma. E é importante a gente entender que sempre a gente diz em todos os estudos, é um dos problemas que mais dá divórcio hoje é a falta do diálogo. Então a gente precisa aprender a se comunicar com os nossos cônjuges. Só ressaltando aqui o que foi dito pela minha esposa, né? A comunicação, ela se dá muito bem no namoro, né? Percebe que no namoro, até um olhar já é comunicação. Aí quando há o caso que vai havendo um distanciamento nesses 5 passos, né? Essa forma de se comunicar melhor, para que a gente consiga, de maneira geral, superar esses desafios. Vamos agora para a tela que diz o que acontece o casamento. Porque no início do livro é uma pergunta que um senhor faz, né? O que é que acontece com o amor após o casamento, uma vez que ele está no 4º casamento e ele entende que quando o casamento acontece com o passar do tempo, é como se o amor fosse sumindo aos poucos. E, na verdade, em muitos relacionamentos, a pessoa se pergunta se fez a escolha certa. Então, a gente vai entender o que é que acontece com o casamento, com o amor após o casamento, que vai estar na próxima tela. Então, às vezes, não percebemos
que pequenos atos ou falta deles trazem uma rotina que não sentimos o amor. Então, a rotina. O que acontece após o casamento? A rotina. Então, nós devemos ter muito cuidado com a rotina. E, às vezes, não é só a rotina. Às vezes, a gente faz um ato, né, ou deixa de fazer um ato que vai trazendo tristeza, vai trazendo esfriamento para a relação. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Nessa tela a gente percebe, eu cheguei a frisar, sublinhar os termos pequenos atos ou falta deles e a palavra rotina, né? Como já foi dito aqui, a gente tem que entender que não devemos deixar que o nosso relacionamento caia na rotina, não é verdade? Porque o que a gente mais vê nos dias de hoje em uma relação é quando o cônjuge, de uma certa forma, ele aceita que a rotina vire parte do seu dia a dia, ela começa a fazer parte do seu dia a dia. Então, inovar numa relação, superar essa rotina, não é fácil, porque a gente tem uma tese de que funciona dessa forma. Um relacionamento, quando ele se dá a dois, marido e mulher, ele tem forma de ser. Quando ele está já numa outra fase, que é a fase dos filhos, vamos dizer assim, né? Os filhos, então virá um terceiro nessa relação. Então, geralmente, nessa fase dos filhos, é que vem essa questão da rotina, né? Então, quebra aquele glamour, vamos dizer, a gente tem que lutar, porque esses pequenos atos, ou falta deles, faz com que a gente venha, de uma certa forma, a destruir a nossa relação. É o que nós vamos ver agora, passando para a outra tela, que nós vamos então entrar, em definitivo, no estudo, que é a primeira linguagem do amor, que seria o quê? Palavras de afirmação. Seria a nossa próxima tela. Então, nesta tela está aí um texto de Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? Tem pessoas que se sentem amados através do que ouve, né? Então, vai ver aí na próxima tela que tem aí palavras de afirmação. Aquele que se sente amado através da fala valoriza. Valoriza o quê? O elogio, o incentivo e a atenção. Então, a primeira linguagem do amor, porque cada pessoa pode ter mais de uma linguagem para se sentir amado. Então, a primeira do estudo, que é palavras de afirmação, a pessoa vai valorizar o elogio. Então, se ela está com uma roupa nova, perceba e elogie. Se ela fez uma comida diferente, perceba, elogie. Se ele está trabalhando demais para trazer uma melhoria na sua vida, aí você tem que elogiar. Incentivar. Alguns casais, a pessoa está iniciando um trabalho. Aí algumas pessoas tendem a dizer: mulher não vai dar certo, homem não vai dar certo. Não, você tem que incentivar. Você é forte, você é competente, você tem qualidade. Então, são sempre palavras que vai elevar a autoestima da pessoa. E, na medida que você tem palavras de afirmação para o seu cônjuge, você também tem que demonstrar atenção. Você imagine a mulher conversando e você aqui no celular, viu? E foi. Depois ela faz a pergunta, você nem sabe do que foi que ela falou. Não prestou atenção. Então, para quem valoriza as palavras de afirmação como linguagem do amor, se você cotidianamente não dizer que ama, não disser que ama, não disser que ela tem cuidado de você, ela não vai se sentir amada. Diante dessa explanação, a gente entende
que tanto a fala quanto a ação são imprescindíveis, né, para que a pessoa que está ao nosso lado entenda que está sendo valorizada. Então a gente faz a seguinte pergunta, né? Será que estamos, de uma certa forma, alimentando o nosso cônjuge com palavras de afirmação? Será que nós estamos dando a ele, tudo ele nessa relação, com essas palavras de afirmação, de elogio, de incentivo, atenção? A gente percebe que nos dias de hoje, de uma certa forma, né, vivemos em um mundo assim de muita correria, né? Mas quando nós paramos para elogiar, incentivar e dar atenção, a pessoa se sente valorizada nesse aspecto. Então a gente entende, vou dar um exemplo bíblico interessante de Cristo, de Jesus, quando fala com Pedro. Jesus Cristo perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. Pedro, tu me amas? Segunda vez, Pedro, tu me amas? A terceira vez, Pedro, tu me amas? Não foi só pelo fato de Pedro falar que o amava, Jesus Cristo também queria ver em ação o seu amor para com ele. Da mesma forma, a gente traz por analogia para o nosso estudo. Então a gente tem que não só falar, mas demonstrar que ama, né? Nós temos aí na tela que está passando aí, que diz o seguinte: nós temos aqui um diálogo de um casal, né, de palavras de afirmação, que ele diz assim: amor, você sabe que pessoa linda você é tão inteligente e competente, tenho certeza que você vai conseguir, eu acredito em você. Ou seja, esse tipo de palavra, esse tipo de afirmação, essas indagações, essas assertivas, tem que ser feito no nosso dia a dia, não é verdade? Não é só porque estamos aqui nesse estudo, não. Às vezes eu dou o meu exemplo, às vezes eu me sinto também nessa incumbência de diariamente, ou quando a gente se vê numa situação dessa, de tecer elogio. Nós estamos nessa quarentena, olha que coisa interessante. Nessa quarentena, e lá em casa, tínhamos perdido o hábito de estarmos todos juntos, né, no almoço. Por quê? Minha menina estava morando em Aracaju, meu menino geralmente almoça com a avó, e geralmente era eu e minha esposa. Como está todo mundo junto, tem sido uma bênção. Todo dia tem uma comida diferente lá. Então a gente agora está elogiando um ao outro. Nossa, mas a comida hoje é comida de fim de semana, é comida de Natal e por aí vai, né? Então a gente acaba, de uma certa forma, dando esses elogios, não é porque a comida estava ruim, porque ela estava boa mesmo. Mas se tiver ruim, você vai elogiar para que a pessoa ela se supere, né? A ponto de ir melhorando. Sentar numa mesa e dizer: que comida ruim é essa? Sabe cozinhar não, mulher? Tanto tempo comigo. Você vai ver que brigar nessa quarentena, o futuro é pouco, né? Então vamos elogiar uns aos outros, né? Não só em palavras, em atitudes. Não se preocupe não, que essa quarentena vai passar e a gente vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Vamos para a outra tela, que é a próxima, né? Então, se você gosta de ouvir palavras de afirmação, o seu cônjuge tem que saber disso. Então, você tem que sentar e dizer: olha, você não me elogia, você não presta atenção. Então, quando eu comunico ao meu cônjuge que a linguagem do amor que me faz sentir amada é a palavra de afirmação, o que é que o outro tem que fazer? Evitar o silêncio no seu cotidiano, críticas e condenações. Não tem nada que mate mais uma mulher do que o silêncio. Quer matar nós, deixa a gente falando sozinho. Aí a gente fala, no máximo vai. Gente, pelo amor de Deus, isso é para matar a mulher. Então, evite o silêncio. Aprendemos, já nos encontros de casais, né, já dissemos algumas vezes, né, sempre a gente faz os encontros de casais com os irmãos interagindo. Então, certa vez, o irmão Janderson disse que ele entende que tem horas que é melhor não falar, porque ele se conhece. Então, o que é que a gente aprendeu naquele estudo e traz para o de hoje?
Olha, eu não posso falar agora porque é melhor para nós dois, mas ficar só no silêncio, para a gente é a morte. Porque mulher fala, viu? Porque mulher gosta de falar e é muito. Então, o silêncio, ele vai ser uma pedra muito grande. Então, imagine que, Sandra deu o exemplo da quarentena. De fato, o cardápio lá em casa está melhorando muito, porque eu estou com tempo para fazer, né? Não saio 7 da manhã para deixar o almoço pronto, aí tem que ter umas coisinhas diferentes. Mas você imagine como eu não me sentiria tendo feito alguma coisa diferente e ninguém perceber, ninguém elogiar, ninguém dizer nada. Então, a gente se sente como se tivesse feito para as paredes. Então, é o silêncio. Esse silêncio ele tem que ser cortado dentro dos lares. Críticas. Digamos que a minha comida tenha sido salgada. Também, uma vez. Também, para que tanto sal? Então, não precisa ser assim. Tem que saber falar. A gente aceita críticas. Mulheres aceitam críticas construtivas. Mas, lavou os cabelos com laranja, foi que seu cabelo está um bagaço. Olha que crítica. Não dá, aí não dá, né? Condenar. Também você só vive na casa de sua irmã, na casa de sua cunhada, não sei o quê. Vamos aprender a conversar. Então, se a mulher ou o homem gosta, se sente amado com as palavras de afirmação, ninguém tem bola de cristal. Então, o outro precisa saber como é que você se sente amado. O que é que ele pode fazer para provar que o amor não morreu após o casamento. Então, se é palavras de afirmação, vamos cuidar. Vamos passar na outra tela, que é a segunda linguagem do amor, que é tempo de qualidade. Então, nós vamos ver aí, usamos por base Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nessa segunda linguagem, que nós vamos falar acerca de tempo de qualidade, nós vamos entender que na nossa relação existe tempo para tudo. E como aproveitar esse tempo? De que forma vamos aproveitar esse tempo? Nós não podemos renegar, porque a gente entende que nós temos pouco tempo para estar com quem amamos, para estar com quem está próximo a nós. Então, vamos usar esse tempo com qualidade. Então, nós vamos ver na próxima o que seria esse tempo de qualidade. Tempo de qualidade é diferente de quantidade. No livro, ele fala muito, ele dá exemplos, que ele é um pastor e ele atende a casais. Aí ele detecta um casal que a mulher se sente amada com um tempo de qualidade, o marido com palavras de afirmação. E o que é esse tempo de qualidade? Aquele que se sente amado com tempo de qualidade valoriza sair junto, sendo notado. Ficar em casa, mas tendo um tempo a dois. Por que sair junto, sendo notado? Por quê? O tempo de qualidade é diferente de quantidade. Digamos que alguns casais tenham no seu dia, na sua rotina, uma vez no mês, quando sai o salário, eu vou jantar fora. Aí sai, janta, terminou o jantar, ou o almoço, ou o lanche, aí fica um no celular, o outro liga para não sei quem. Então, isso não é tempo de qualidade. Você saiu, mas você parece que não está com aquela pessoa naquele momento. Então, o tempo de qualidade é quando você dedica um tempo para aquela pessoa se sentir notada, se sentir amada. Então, quando você sair com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, esqueça o abençoado do celular. Porque, minha gente, com essa quarentena, eu estava dizendo até a um cunhado meu esses dias, que eu estou com pena dos restaurantes. Porque caiu muito, né, o movimento. Lá em casa a gente sempre sai umas 2 vezes no mês. Aí, na quarentena, estamos sem sair. Mas você imagina, a gente almoça, aí de vez em quando eu fico observando. Aí tem casais. Aí está lá o filho no celular, o outro está no outro celular. E o olho no olho. O tempo de qualidade é olho no olho.
É você abraçar, você sair. Esqueça o celular quando você sair com seu marido, com sua esposa. Recentemente, eu estava lendo, para fazer esse estudo, eu estava lendo alguns artigos. Aí tem casos que, eu estamos assistindo o filme, mas o homem está no celular, no Zap, a mulher está no Zap. Então, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade para os dois é vocês estarem juntos. Tem gente que acha que o tempo de qualidade é só na cama. Uma relação sexual não dura esse tempo todo, né? Aí vai ficar difícil para ter esse tempo de qualidade. A gente tem que estar se dedicando, preocupado em ter esse tempo de qualidade. Aí no livro, o autor diz que a mulher, ele entra em contato com esse casal, e aí o que eles estavam perto de se separar. Diz, não, meu esposo está melhor, eu percebo que ele está feliz. Mas o que estou ouvindo percebe que ela não está feliz. Por quê? Porque ele só trabalhava. Quando chegava, estava cansado. Então, ele vai conversar com o pastor e o pastor fala dessa linguagem, que é o tempo de qualidade. E aí ele passa a dar esse tempo de qualidade, que não é só sair. Eu não posso sair de casa, eu não tenho condições financeiras de sair de casa. Dê um tempo de qualidade dentro da sua casa para sua esposa. O que é esse tempo de qualidade? Porque se você não acorda mais cedo e não faz um café com pão com manteiga, mas entrega ela na cama, isso é tempo de qualidade. Ela sentir que você tirou um tempo especialmente dedicado a ela. Como já foi dito, né? Se sentir amado, tem que se sentir notado também. Na outra tela agora, que nós vamos falar aqui, são conselhos, né? No caso, evite o quê? Dedicar seu tempo apenas ao trabalho. Evite dedicar seu tempo apenas para os filhos. E evite dedicar seu tempo apenas aos amigos. Então nós temos aqui 3 situações distintas que a gente percebe que no geral, né, a gente tem que contrabalancear, vamos dizer assim, né? Não pode dar só a um e excluir outro. Pelo contrário, a gente tem que, como família, eu disse no início da minha fala, que a gente percebe que quando tem um terceiro na relação, a gente acaba tendo que se entregar mais, que doar mais, né? Porque somente ao trabalho. Se você ficar só no trabalho, eu conheço pessoas que além de trabalhar fisicamente em loco lá no local, ele traz o trabalho para casa, né? Não vou aqui especificar, por exemplo, tem trabalhadores que é inerente à profissão. Por exemplo, professor ele dá aula, mas ele tem que chegar em casa, tem que preparar uma aula, tem que corrigir prova, né? Então, vamos dizer assim, essa classe está perdoado, né? Mas existe outras classes de trabalhadores que ele parece que ele vive para o trabalho, né? Ele quer trabalhar e ele esquece da esposa, dos filhos, de ter um lazer, de ter uma viagem, enfim, da mesma coisa, dedicar apenas aos filhos, né? A gente percebe que os filhos são herança do Senhor. Óbvio, está na Bíblia. Mas eu digo isso, já disse a minha esposa, vai chegar um tempo em que os filhos não farão mais parte da nossa vida. Eles vão ter que sair do ninho, bater asa e voar. Porque a gente cria os filhos para, como diz o ditado, o adágio popular, a gente cria os filhos para o mundo, né? Para que eles... É como diz aquele cantor, acho que é esqueci o nome de um rapper aqui, é gospel, né? Que diz que o correto é envelhecer e ver o filho casar, e ver ele envelhecer, os netos chegar, né? Pregador Lu, né? Então ele dá essa conotação. E a gente percebe que muitas das vezes a gente se blinda nos filhos e acha que eles estão ali, tá no ninho e não pode sair, se dedica demais a ele, e a gente acaba esquecendo que a ordem natural das coisas é os filhos casar, ir morar, deixar o seu pai e sua mãe, e seguir o que a ordem natural das coisas. E por último, amigos. Amigos, minha esposa vai falar já acerca disso. Eu entendo que se alguém vem para destruir a sua relação, esse alguém não é um amigo. Porque a função do amigo é aconselhar, a função do amigo
É mostrar, olha, está errado nisso, naquilo outro. Vou beber com os amigos, vou sair com os amigos, vou jogar bola com os amigos, vou ir não sei onde com os amigos, e acaba aqui excluindo a família de novo na relação. Então a gente tem que, vamos para aquela parte da Bíblia que diz assim, temos que ser temperados, nem salgado demais, nem insosso, o sal na medida certa. Então a gente tem que evitar essas coisas para que a nossa relação ela consiga fluir da maneira correta. Então, esse exemplo que você deu do trabalho para professor. Então, a gente tem que fazer plano de aula, aí quando elabora a prova, aí corrigir prova. Mas esse trabalho não pode acabar com o meu tempo de qualidade para meu esposo e para os meus filhos. Eu tenho que, além de fazer essa atividade, eu tenho que determinar um tempo. Guardo os livros, desligo o computador de fazer plano de aula, agora eu vou sair com a minha família. Então, os filhos, a maioria das mulheres tem um erro grave quando tem os filhos. É meu filho. Não tem pai, é só meu. Né? Ele é meu sangue, você não pode bater, você não pode corrigir, porque ele é meu. Então, o filho é nosso. É do pai e é da mãe. E algumas mulheres ficam com tanto medo, umas têm muito desejo de ter filho, aí tem tanto medo de acontecer alguma coisa com o filho, que esquece do marido. Não zela mais do marido. Zelar, que eu digo, é dedicar um tempo para o marido. Aí o marido vai dormir, está o menino no meio da cama. Tem um quarto para o menino, mas o menino está na cama. Não, porque o bichinho é pequeno. Tempo de qualidade. Você tem que dedicar um tempo para o seu filho, mas você tem que dedicar um tempo de qualidade para o seu marido. A questão dos amigos, vou dar um exemplo agora. Nós estamos na quarentena. Aí, essa semana, meu esposo disse, vou andar de bicicleta. Né, Jodinho? Aí vai andar com o Jodinho de bicicleta. Não, se fosse uma coisa que ele não dedicasse tempo de qualidade à minha pessoa, eu ficaria ofendida. Eu ficaria magoada. Então, nós temos que sair com os amigos, mas eu tenho que dedicar um tempo de qualidade para a minha esposa, para o meu esposo. Como o Sandro disse, um amigo não pode ser aquele que vai trazer malefícios para a sua relação. Então, um amigo diz, não, deixa ela lá, a mulher é para ficar em casa. Que mulher é para tomar conta do fogão, ela está lavando roupa. Isso não existe. Se é um amigo que vai lhe dar um conselho, que você não deve se dedicar um tempo à sua esposa, porque você vai receber um título de dominado ou manicaca, não é um bom amigo. Então, os casais, eles têm que entender que para um relacionamento, para um amor continuar após o casamento muito tempo, eu tenho que ir construindo e passando a linguagem para que ele fique. Agora, ele tem que entender. Se esse tempo de qualidade é importante para mim, ele não tem uma bola de cristal. Eu tenho que sentar e dizer, olha, você precisa dedicar um tempo para a nossa família. Você sentou para conversar com seus filhos, então a gente tem que dedicar tempo de qualidade para a nossa família. Vamos passar para a próxima linguagem, que é a linguagem do amor, presentes. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Perceba que em cada linguagem a gente está colocando um texto bíblico que faz menção àquela linguagem. Então, uma alma generosa é alguém que gosta de dar presente, né? Então, vamos ver na próxima tela o que é essa linguagem do amor relacionada a presentes. Aquele que se sente amado com presente valoriza as datas marcantes e um presente fora de época. Tem duas coisas que deixam a mulher triste. O silêncio, quando a gente está falando, e o homem esquecer a data de aniversário. A data de aniversário de um filho, a data do casamento. Uma vez eu fiz uma pegadinha com meu esposo, eu estava precisando usar o notebook e eu estava na telha. Aí, Daniel ligou, mãe, Painho está querendo a senha do notebook para entrar. Eu disse, diga a ele que é a data de casamento. Aí, Daniel desligou, né? Quando eu cheguei em casa, Daniel entregou. Mas ele foi pegar a certidão de casamento. Ele não lembrou da data de casamento. Se eu estivesse em casa, era uma briga. Ele foi pegar a certidão de casamento, que ele esqueceu.
mas ele é inteligente. Aí vou dar um conselho para os esquecidos. O que é que ele faz? Todas as datas importantes para a nossa família, ele bota para alarmar no celular. Meu aniversário, aniversário dos meninos, dia do namorado, dia de casamento, tudo ele bota para alarmar no celular. É uma estratégia. Porque para nós mulheres, não é nem algumas mulheres gostam do presente em si, mas para nós o mais importante é você lembrar. Então, das datas marcantes e também gostamos de presentes fora de época. Nem é dia de namorado, nem é dia de aniversário de casamento, nem é seu aniversário, nem é Natal, mas você traz, viajou. Porque tem coisas que eu não entendo. Como é que uma pessoa faz uma viagem e não traz uma lembrança para quem você deixou em casa? Quando eu fico pensando nessas coisas, eu fico pensando, gente, isso não é, tem alguma coisa errada na relação. Porque não tem como você fazer uma viagem, por mais curta que ela seja, e você não lembrar de quem você deixou em casa. Vou passar para meu esposo dar umas palavras. Ela falou do lado feminino, eu vou ratificar para o lado masculino, né? Também, se quiser as mulheres lembrar de datas marcantes, não é só o homem que tem que essa obrigação também de estar lembrando de datas marcantes, não. A mulher também tem essa obrigação, porque na realidade é o seguinte, o homem, a mulher, ela é mais sensível ao ser surpreendida. O homem, ele é mais, vamos dizer assim, aquela coisa mais machista, né? Aquela bruta, né? Mas isso não impede de você surpreender seu marido, seu filho, sua filha, a família, de uma certa forma, ela vai ser beneficiada por isso. A família de minha esposa, principalmente as tias, ela foi criada com as tias, elas têm essa virtude. Do período que eu andei lá, foi mais de 20 anos que andamos lá na casa dela, nós tínhamos por hábito almoçar, tomar café, e sempre na mesa do café, ou tia Lídia, ou tia Maria, ou tia Glória, sempre lembrava, hoje é aniversário de não sei quem. Aí eu nem conhecia a pessoa. Quem é essa pessoa? Não, é filho de não sei quem lá em Pernambuco. Aí pega o telefone e liga e manda uma mensagem. Hoje é aniversário até de quem era falecido. Hoje seria o centenário de que lá. Pense numa mente abençoada, porque eu não sou ruim de data. Eu não vou dizer para você, eu sou um modelo a ser seguido de data. Mas como a minha esposa já cometeu essa gafe aqui, diz que eu fico marcando no celular, né, para não esquecer, na realidade é o dia a dia, é a rotina, que nós já falamos no início, né, é a rotina do dia a dia que nos deixa desapercebidos, a ponto de coisas que fizemos há 10, 15 anos atrás, a rotina nos pega e a gente acaba esquecendo e acha que é normal, e não é normal. Porque na realidade, quando a gente, sempre eu coloco isso nas nossas palestras, quando a gente estava na fase de namoro, né, a gente não esquecia nada. Hoje parece que caiu em desuso, mas surpreender alguém, né, valorizando ela, seja do que for. Homem também gosta de presente, viu? Não é só mulher que gosta de presente, não. Homem também gosta de presente. Surpreenda seu esposo com um presente, né? Agora não vai dar para ele uma meia, não vai dar para ele um cinto, uma toalha, né? Dê uma coisa que vai chamar a atenção. Dê um perfume, dê um relógio, né? Dê uma roupa para ele dormir, bem sensual, né? E assim vai, né? E assim vai. Então agora nós vamos para uma outra tela. Essa tela agora é a tela do evite, né? A gente falou tudo que tem que ser feito, agora vamos evitar as gafes, né? Roupa de dormir eu não posso mais dar, porque dei uma e o homem não usou. Diz que não parecia assim, não. Aí passe. Evite esquecer as datas importantes. Então, use a estratégia que Sandro tem, né? É uma. Se você não tem celular, bota uma agenda. Agora, lembre das datas importantes. Tem gente que só bota como data importante Dia das Mães. E ainda quer dar uma máquina de lavar de presente. Aí a pessoa infarta. Pelo amor de Jesus. Olha,
presentes em datas marcantes tem que ser para a pessoa. Ele pode ser simples, mas ele tem que ser para a pessoa. Ele não pode ser um móvel para a casa, porque é uma coisa que vai ser para todos. Então, em datas marcantes, dê algo específico para aquela pessoa. Se é o aniversário do seu esposo, meu esposo não gosta de ganhar meia, nem gosta de ganhar cinto. Ele gosta de perfume, camisa e sapato. Aí, cada um tem que conhecer, que não é possível que em 23 anos eu não vou conhecer Sandro, eu vou dar um par de meia a ele. Par de meia a gente faz uma estratégia lá em casa. Dia dos pais, é 2 presentes. A gente dá uma coisa boa, aí dá uma mais simples, um par de meia, que ele precisa para vir para o culto de noite. Né? Não seja mesquinho e nunca dá um presente fora de época. Gente, que, olha, não tem nada... Uma caixa de batom garoto, de chocolate da Nestlé, não é nem R$20. Para você dizer que durante o ano todo, você não pode chegar em casa com um presentinho fora de época, porque vai sair do orçamento da casa. Então, vamos valorizar as mulheres e os homens que gostam da linguagem do amor representada com presentes, tem que dizer. Porque também ninguém tem bola de cristal, estou repetindo direto, né? A gente tem que dialogar e dizer aquilo que nos faz bem. E vamos para a outra tela com a quarta linguagem, que é a linguagem do atos de serviço. Adoro. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Pelo próprio texto já sabe aí, né, o que é atos de serviço. A gente vai para a próxima tela, que o que é que a pessoa que se sente amado com atos de serviço valoriza? A ajuda nas atividades domésticas, que as coisas que precisam de conserto não passem anos para serem feitas, que a educação dos filhos seja compartilhada. A ajuda nas atividades domésticas. Olha, esse ato de serviço, se minha mãe estivesse aqui, aí ela dizia, você não pode falar do seu marido, porque ela diz direto. Aí, quando eu chego do trabalho, ela diz, mãe, você já chegou? Já está limpando a área lá de cima? Aí meu GPS é minha mãe, né? Aí, então, a ajuda nas atividades domésticas é importante, não só porque eu trabalho fora. Se eu não trabalhasse e ele trabalhasse, de vez em quando, você, marido, que trabalha e a mulher não trabalha, ajude. Porque o serviço que não se acaba é o de dona de casa. Que diga a quarentena, porque Jesus Cristo, a gente faz agora, hoje a gente fez faxina. Quando saiu agora, você disse, a gente não almoçou em casa. E tem uma arruma de prato na pia, lavado, não vou enxugar agora não. Então, mas é necessário que de vez em quando, estender uma roupa, tirar a roupa do banheiro, botar o lixo para fora. De alguma forma, você tem que ajudar a sua esposa. Ah, mas ela não trabalha. Gente, trabalho de casa é exaustivo. E a pobre não tira férias. Você lembra disso? A mulher não tira férias do serviço doméstico. Que as coisas que precisam de conserto não passem anos para serem feitas. Lâmpadas para serem trocadas, ventilador, televisão, seja o que for, uma porta do armário que está quebrada. O que é que está lá quebrado daí em sua casa? Que a pobre da sua mulher já pediu tanto, e você ainda não fez. Tem um serviço lá em casa que eu estou esperando ser feito na quarentena, né? Estou contando. Que tem agora, né? Estamos contando aí. E uma das coisas que fica muito assim, que os homens costumam dizer, é seu filho, olha, quem vai para a escola é você. Não, é obrigação dos dois. Dividam com suas esposas essa educação dos filhos, as atividades domésticas e consertem as coisas quebradas. No livro, tem uma mulher que reclama para esse pastor, que tem 3 anos que ela quer a pintura de um quarto. Aí eu vou rir aqui com Glorinha, e Glorinha disse, mãe, tem 3 anos que o espelho está aqui, mas ele ainda não foi para a parede. Aí eu lembro, lendo o livro, aí ele disse, mas eu comprei o espelho. Mas não botou o espelho na parede ainda. Então, são atos de serviços que fazem a gente se sentir amada também. Então, aí ela aprende
que o marido trabalhava muito, aí ela aprendeu que a linguagem do marido era palavras de afirmação. Então, ela não falou mais pinte o quarto. Ela começou a elogiar uma coisa porque ele fez. Levou o prato para a pia. Oh, bem, obrigada, você levou os pratos para a pia. Aí ele encheu uma garrafa de água. Oh, amor, obrigado, você encheu a garrafa de água. Então, essas coisas foram trazendo alegria para ele, porque ela não passou mais a apontar o que estava para ser feito. Ela passou a elogiar o que ele estava fazendo. Aí ela chegou do mercado, encontrou o quarto pintado. Então, depois que eu li, já não vou mais reclamar do espelho. Vou deixar ele lá, esperando o final da quarentena. Passar para meu esposo. O homem, né, nesses atos de serviço, parece que ele paga o pato, né? Porque eu vou dar lá em casa, né? Eu tô com umas coisas para resolver no apartamento em Aracaju. Aí levei a furadeira para lá, as máquinas para fazer. Aí quando fui fazer, na semana deu um problema lá. Precisava do condomínio autorizar eu furar, porque tem a questão do barulho, tal. Eu não sabia, aí não fiz. Aí fui na administração, peguei o protocolo, fiz. Quando fui fazer, chegou a pandemia, né? Aí tá tudo lá. Então eu não posso mexer aqui porque as ferramentas estão lá em Aracaju. Então eu vou ter que ir para Aracaju, não sei quando, para trazer essas ferramentas. Mas eu estou dizendo para o homem porque assim, serviços de casa, tirando essa questão aqui da ajuda de lavar um prato, que eu acho que lavar prato não é ajuda, é a consciência. Se você sujou, você lava. Ou se você sujou, você vai lavar esse prato, né? Porque a mulher, se ela trabalhar fora, ela tem jornada dupla. Essa é a realidade. Em casa ela é dona de casa e fora ela é uma profissional, seja liberal ou funcionária pública. Então, se o homem não tiver essa visão de ajudar, entendeu? Vai virar uma bagunça. Eu falo por mim. Então, se eu chegar em casa e ver que eu posso ajudar em alguma coisa, eu vou ajudar. Ninguém precisa falar para que eu ajude, porque eu entendo que dividir as tarefas e nesse aspecto eu tento até passar esse exemplo para os meus filhos, para que eles entendam. Eu entendo que você impor alguma coisa, a pessoa vai fazer porque você está impondo. Quando ela aprende pelo exemplo, ela vai entender que aquilo ali tem que ser feito porque é da natureza humana de ser solidário com o outro. Então, isso vai até naquela questão bíblica, né, de que nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a gente tem que entender que tudo isso passa de um consenso. O homem, ele tem essa questão mesmo de recair sobre ele esses afazeres do lar. Mas vamos fazer em consenso para que a gente não venha a colher maus frutos lá na frente. Vamos para outra tela, que é evitar, né? Evitar o quê? Tratar o cônjuge como empregado, achar que apenas seu serviço cansa e demorar a fazer os reparos necessários na casa. Tratar o cônjuge como empregado. É como eu falei, fale com ele, peça para ele fazer isso, peça para ele fazer aquilo, diga ele que vá. Eu, na realidade, como na minha casa a gente parte sempre por ser os palestrantes, né? A gente procura dividir tarefas. Porque ninguém é empregado de ninguém. Se nós moramos debaixo do mesmo teto, então a gente entende que todo mundo tem que estar cooperando de uma certa forma, né? Uma coisa que, por exemplo, minha esposa, ela tem 3 funções, vamos dizer assim. Ela é do lar e ela é professora. Ela tem tripla jornada, vamos dizer assim, né? Que de manhã ela tem que acordar cedo e fazer alguma coisa, o almoço. Você faz o almoço, infelizmente, ela tem que fazer o almoço, né? Mas eu compenso essa minha falta. De que forma? Lavando o prato, lavando a louça, guardando, ajudando.
Então não fica aquela coisa assim tão sem um passo, né? Então a gente, partindo desse princípio, a gente entende que por ela ter essa tripla jornada, ela não pode ser sobrecarregada. Porque se, por exemplo, ela acorda de manhã, faz o almoço, aí lava a louça, suja, tem que guardar, depois chega, tem que ir para a escola e eu como um rei dentro de casa, só com a cara para cima, sentado no sofá, isso aí seria o quê? Uma exploração, né? Então a gente tem que achar que não é só o meu que cansa, todo o trabalho cansa, ou muito ou pouco ele vai cansar. Está na Bíblia que Jesus, quando terminou de fazer o mundo, ele descansou. Se Deus, que é Deus, cansou, imagine nós, mortais, né? Então a gente tem que entender que se demora ou não para fazer alguma coisa está impedindo que seja feito. Às vezes é o dinheiro, às vezes é tempo, não é verdade? Alguma coisa está impedindo. Então, que o cônjuge sente, que o casal sente, o que é que nós podemos... Lá em casa eu tenho isso. O que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? Você não pode chegar só para a pessoa e entregar o problema. Olha, tem que fazer isso, certo? O que é que nós podemos fazer para resolver isso? Não, tem que sentar. É como aquela reunião de condomínio. Vamos fazer uma ata. O que é que tem? Eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo. Que faça, mas que o problema seja resolvido. E essa questão de tratar como empregado é importante falar, porque alguns, até para o banheiro, traga cueca, traga toalha. E em questão de atos de serviço, não é só o homem que tem que fazer. Então, digamos que a mulher, tem muitas mulheres que não trabalham. Elas estão em casa, só tomam conta do serviço doméstico, não trabalham fora. O trabalho é exaustivo só em casa. Mas ela nunca acorda cedo para fazer o café do marido. É um ato de serviço. Passar ferro para o marido amassar para o trabalho é um ato de serviço. E não ser tratado como empregado, mas casei para isso. Isso não é um papel de quem trata o outro com zelo, com cuidado, né? E serviço de casa, gente, cansa. E cansa muito. Então, não pense que só o seu... Eu trabalho de manhã em uma escola, de tarde em outra. E cheguei à conclusão que o homem é mais fraco mesmo, viu? Porque meu digníssimo teve um tempo que trabalhou em Japoatã, tomando conta de um cartório, quando chegava ia intimar. Na 8 horas que eu procurava o homem, estava roncando já, morto. Digo, Jesus, não aguentava. Os homens não aguentavam a jornada da mulher, não. Então, vamos aí para a próxima tela, né? Que é a quinta linguagem, que é a do toque físico. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se é uma só carne, já sabe que nós vamos falar também da relação sexual. Vamos passar para a próxima tela. Toque físico é aquele que se sente amado através do toque físico e valoriza. Não é só o ato sexual. Quem se sente amado através do toque físico sente a necessidade de beijo, de abraço, de intimidade, sexo está em último. Por quê? Vejamos. Se nós já dissemos em vários estudos, homem é o que vê, mulher são 3 sensores para a mulher ter desejo de ter relação sexual. O que a gente ouviu, o olfato, o perfume, aquele perfume, tem perfumes que aguçam o libido feminino, e o toque. Então, o homem não. Está lá no sofá. Se você passar com aquele baby dollzinho mais curto, ele já está pronto para namorar. Mas nós, mulheres, não somos, podemos ver ele nu 24 horas. Se nós não formos acionadas com a intimidade, com beijo, com abraço, a gente não vai para lugar nenhum. E o que é essa intimidade? A intimidade aqui não é o ato sexual. É a intimidade de você estar no seu quarto e um trocar de roupa na frente do outro. Não, tem gente que vai para lá, que eu vou trocar de roupa. Eu digo, vige, como é isso? Que casamento é esse? Que relação é essa? Então, o toque físico, ele é extremamente necessário. Para meu esposo, ele já deu um exemplo
num encontro de casal. Ele coloca o sexo no casamento numa pizza. Segundo ele, 90% do casamento na pizza é para ser sexo. Os outros 10% é o resto todo. Então, alguns homens são assim. Aí a mulher, a gente tem um costume aqui na nossa região, né? Assim, vou dar um chá ao meu marido. Aí, o que é esse chá? 15 dias sem ter relação sexual, 20 dias sem ter relação sexual. Não é melhor você sentar e resolver o problema, porque ele vai achar outra xícara para tomar chá. Então, é importante que a gente entenda que o toque físico ele é fundamental numa relação. E a mulher que diz, já vem aquelas coisas, já vem falar nisso. A mulher que não gosta de sexo, vai conversar com o marido que está sendo mal feito. Porque o sexo, ele é bom para o homem, ele é bom para a mulher. E quando ele é bem feito, a mulher amanhece relaxada, sorrindo e feliz, cantarolando. Quando não, só amanhece batendo a vassoura nas panelas. Passar aqui para meu digníssimo. Eu, quando venho para essa parte do estudo, né, eu vou ficar, para mim, na questão principal. Ela deu esse exemplo do sexo, da pizza, ali eu vou só... Os irmãos talvez não acompanham nos nossos encontros que nós temos aqui na igreja. Esse exemplo do sexo foi um exemplo que eu tive um contato com colegas do meu trabalho, quando eu trabalhava em propriedade, a gente estava brincando, aí surgiu essa questão do gráfico de pizza, né? Aí uma colega minha disse, não, bota 90%, que para mim é 90%. Eu vou ficar 90% mesmo. Mas aí é a gosto, né? Mas para mim, o mais importante nesse tópico é intimidade. Por quê? Porque tem casais que estão juntos há mais de 20, 30 anos e não têm um relacionamento dentro com o outro. Foi dito aqui pela minha esposa que há situações de que a esposa ela não se troca na frente do marido porque ela fica constrangida, quando na realidade não deveria se sentir constrangida. Não é verdade? Essa intimidade que eu falo, ela se dá em todos os aspectos. Por exemplo, se você tem intimidade com o seu cônjuge, o beijo é natural. Quando não tem, que o marido vai beijar, fica aquela coisa, gente, o que esse cara está querendo comigo aqui? Que negócio é esse? Vai pra lá, sai, xoxo. Não é. A intimidade, ela tem que ser exercida na sua plenitude, em todos os níveis do relacionamento. No namoro, óbvio que no namoro não pode rolar o sexo, mas estou falando assim, criar essa intimidade para que quando chegar lá no casamento, a gente entenda só no olhar o que o outro está sentindo. Eu digo isso sempre nos nossos encontros aqui que nós temos na igreja, que nós temos uma virtude, nós temos uma cultura muito diferenciada de alguns povos, principalmente no Oriente. Aqui no Brasil nós temos o namoro, o noivado e o casamento. E a gente entende que para chegar no casamento, começando do namoro, tem que passar a ter o conhecimento, criar essa intimidade para quando chegar lá na frente, não, você é a pessoa que eu quero, então nós vamos casar. Então, chegou-se à conclusão no namoro e no noivado que o próximo passo é o casamento. O que acontece? Tem pessoas que fazem isso aqui no mundo ocidental e quando chega no casamento é que ele vai passar a conhecer a pessoa. Na verdade ele não conhecia. Então, valorizar tudo isso na intimidade é criando essa relação de intimidade. Então eu tenho que abraçar sim a minha esposa, eu tenho que beijar sim a minha esposa, não é porque a gente fazia isso no namoro e hoje não pode fazer. Na realidade é o seguinte, a gente como cristãos, óbvio que esse estudo é para cristãos, a gente tem que entender que o ápice do nosso relacionamento é no casamento. Porque tem coisas que no namoro eu não posso fazer e tem coisas que no noivado eu não posso fazer. Mas no casamento, quando já há o ato em si, aí é que chegou a hora, irmão, do mel, da lua de mel. Então nós vamos partir desse princípio,
que o que eu imaginava lá no meu noivado, agora eu estou liberado porque eu estou casado, e a Bíblia fala, goza a vida com a mulher que tu amas. Então não podemos chegar no casamento e começar a criar muros. Ah, não pode, isso não pode, essa roupa não pode, agora não. Porque eu já soube nas minhas vivências da vida e de algumas palestras que a gente deu nos lugares, que na hora do sexo, tem irmãos que é no escuro. Meu irmão, como é que um negócio desse é no tato? Como é que é? Tateando? Onde é que você está? Não existe isso. São coisas, tabus que a gente vai criando e isso pode dar num divórcio. Pode gerar um divórcio isso aí. Pode gerar uma relação conflituosa. E a gente tem que entender que o toque físico, ele é sim uma linguagem importantíssima para a nossa relação. E em relação à intimidade também, né, a gente tem que lembrar que isso é construído. Algumas pessoas foram criadas por pais que não eram assim, não educou para esse relacionamento íntimo. Isso não pode, isso não pode. Mas é você, casal, conversando, que tem que ir quebrando. Não com a luz apagada, não, fazer assim. A porta do banheiro entreaberta com a luz acesa. Vai quebrando. Agora, a vida toda vai ficar com a luz apagada. Não vai, aí, como meu esposo disse, vai chegar uma hora que o casamento vai ruir. Vai aparecer outras oportunidades com outras pessoas que vão mostrar tudo. Então, quem tem que mostrar tudo é você para ela e você para ele. Não precisa ter vergonha, né, de estar se mostrando para o seu marido e para a sua esposa. Para a próxima tela, o que é que a gente deve evitar se eu gosto de me sentir amada com um toque físico? Eu evito a indiferença e relações sexuais por obrigação. O que é a indiferença? É você não perceber o outro. Então, eu estou na cozinha, o marido passa, dá um tapa na bunda, eu faço de conta que não recebi nada. Isso é indiferença. Por que é que esse casamento está assim? Vá sentar e vai dizer, olha, hoje não vai dar certo, você fez isso e isso que eu não gostei. O diálogo é importantíssimo. E relações sexuais por obrigação. Tem pessoas, tem mulheres e homens que vão fazer só para... Não, é só porque ela quer fazer ou só porque ele quer e acabou. Para cumprir tabela. É porque eu tenho que fazer 2 vezes por semana. Não é porque ele quer 3 vezes por semana. Não existe relação sexual por obrigação. E o homem tem que entender uma coisa. Não pode tratar a mulher mal e de noite querer que ela abra as perninhas. Porque mulher não é homem. Mulher tem sentimentos. Mulher, como a Bíblia diz, é um sexo mais frágil. Então, se eu quero ter relação sexual sendo homem com a minha esposa, ela não começa na hora que eu chego de noite. Começa no amanhecer do dia. Olha, minha mãe, você está bonita hoje. Aí toma banho, vem cheirosinho para a cama. Aí o olfato, lembre-se, o olfato, aí a Augusta. Tem uns abençoados que não quer botar o perfume, só quer botar perfume para trabalhar, não quer botar para a mulher. Não, vamos guardar o que você tem de melhor para seu esposo, para sua esposa. Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa, ela é até evangélica, não é daqui do nosso estado, de Sergipe. Ela disse que ela foi dar uma palestra em um determinado local e essa pessoa a procurou depois, né? Ele disse assim, pastor, essa pessoa é um pastor, lá em casa já está certo os dias da gente ter relação. Aí disse, mas que negócio é esse, mano? Não, lá em casa a gente assim, é dia X, Y e Y. Vira uma coisa que meio que mecânica, irmãos. Porque, veja bem, uma relação sexual por obrigação, entendeu? Vai que naquele dia você está indisposto, vai que naquele dia aconteceu um problema sério lá no seu trabalho e você passou por alguma coisa que levou você a estar com a mente focada em um determinado problema. A relação sexual ela tem que acontecer
como volto para outro tópico, de um grau de intimidade que você tem com o outro. Ou seja, no toque, no beijo, no abraço. Ou seja, é natural que a própria relação ela vai se apimentando, ela vai se aquecendo. Porque se você esperar, não, hoje eu vou tomar um banho mais cedo, porque meu marido vai chegar 7 horas e está tudo certo já para 7 horas. Então fica aquela coisa robótica, né? É hoje, amanhã e depois de amanhã. Então o que acontece? Não é também no improviso. Tem que ter o quê? O time da coisa, né? Então a intimidade nos leva a entender a hora certa das coisas acontecer. Então não tem essa, e se partir para aquele momento, assim, meu Deus, e agora? Estou nos dias férteis, né? Agora é você com a sua esposa. Existem formas aí do menino não aparecer, né? Mas então temos que vigiar também por esse lado aí. Vamos para a próxima tela. Então, qual é a sua linguagem do amor? Como é que você se sente amado? Quando o outro diz palavras de afirmação, quando ele lhe dá tempo de qualidade, quando você recebe presentes, quando ele faz ato de serviços ou toque físico. Então, a gente espera que esse estudo tenha lhe ajudado a entender. E na próxima tela, não basta descobrir qual é a linguagem de amor de seu cônjuge. Aí na próxima tela, é preciso manter o tanque do amor cheio. Manter o tanque de amor cheio, e para isso é necessário 2 coisas: mudança de atitude e dedicação. Então, eu primeiro tenho que descobrir qual é a linguagem de amor de Sandro, e Sandro descobrir a minha. Ao descobrir qual é essa linguagem de amor, eu tenho que manter esse tanque cheio. Esse tanque cheio, você observe aí na imagem, está aí. Sem amor, nível médio, muito amor. Então, se eu descubro que a linguagem de amor de Sandro, ele se sente amado com palavras de afirmação, como é que eu mantenho esse tanque cheio? Sempre incentivando, elogiando, não criticando. Se eu aprendo que a linguagem de amor dele é o toque físico, aí eu tenho que beijar, abraçar, fazer muito sexo. Se fizer mais do que o que já faz, coitado. E dedicação. Então, eu tenho que me dedicar ao meu relacionamento. O esposo vai falar. No tanque aí, é interessante que a gente, não sei se o pessoal em casa vai poder ver os níveis, né? Que tem aí, sem amor, nível médio e muito amor. Eu acho assim que a gente tem que ter um meio termo, né? Se também a gente for ser exagerado em algumas coisas, é como aquela passagem do sal, né? Sal na medida certa. Tudo tem que ser na medida certa. Porque acaba que o outro companheiro acaba aqui também perdendo um pouco da graça, né? Então a gente tem que entender, vou falar da coisa, olha, tudo se percebe. Então, se você não conseguiu, mude a atitude, se dedique em uma área dessas linguagens que foi falada aqui, até você descobrir qual é a forma que você conseguiria se comunicar com a pessoa que você ama, né? Tem pessoas que não gostam de toque físico, né? Eu conheço uma pessoa aqui na nossa cidade que ela só sabe conversar assim, com você, tocando, né? E não sei o que. Aí eu tenho um parente, minha esposa tem um parente que ele odeia que quando alguém conversa e a pessoa fica assim, tocando, né? Então, tem pessoas que é da natureza da pessoa, né? Então a gente tem que entender de que forma a gente vai se dedicar ao outro, né? Para que a gente consiga, nesse time aí, fazer com que essa relação ela prossiga, né? Até das duas uma, ou Jesus Cristo vinha arrebatar a igreja, ou então que a morte os separe. Nós usamos para trazer esse estudo o livro, a próxima tela aí, que é a bibliografia, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Esse livro aí é de fácil acesso. Quem quiser é emprestado, viu? Quem quiser emprestado, nós temos ele. Mas também para você achar, não sei se foi na Saraiva que a gente conseguiu, na livraria Saraiva. Tem tanto pela internet você vai achar, porque agora com essa quarentena está tudo fechado, né? Estou fazendo até propaganda da Saraiva aqui. Então você consegue fácil lá esse livro.
Não é um livro assim de muitas páginas, você está lendo, eu vou estar lendo um livro de... Não, é baratinho, de uma didática muito boa, você vai conseguir encontrar ele e ler. Aí nós temos aqui agora, para encerrar essa palestra, o nosso dever de casa. Aí vai para a última tela, né? Tem dever de casa, fazer o teste. Nesse site que está aparecendo aí na tela de vocês, vocês entram no livro. Quem quiser o livro pode tirar xerox para fazer. Ele vem com um teste para você descobrir qual é a sua linguagem do amor. Eu já fiz, viu? Já fiz o meu. Aí você vai ver lá que tem pessoas, quando você está lendo o livro, tem pessoas que têm mais de uma linguagem de amor, mas tem uma predominante. Então, quem quiser faz o teste. É bom que o casal faça, para que vocês depois se sentem e dêem uma melhorada no casamento. E a gente espera que, de alguma forma, esse estudo tenha ajudado os irmãos a entender que o casamento, ou o amor após o casamento, ele se mantém aceso, dependendo de como você vai tratar o seu cônjuge e a sua relação. Então, com esse estudo, eu aprendo que cada indivíduo ele tem uma forma de demonstrar sentimentos. E cada um tem um jeito de se sentir amado. Então, eu tenho que sentar com o meu cônjuge e dizer, olha, eu me sinto amada quando você faz isso, isso e isso. Ninguém tem bola de cristal. E a principal ponte para o amor continuar no casamento é a ponte do diálogo. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma aos que estão nos assistindo. E agradecemos mais uma vez e vamos encerrar com uma oração com meu esposo. Amém? Como já foi dito pela minha esposa, faça esse teste. Quem sabe assim você vai ser surpreendido, né? Tem aí o site nessa última tela, você entra lá com o seu parceiro, o seu cônjuge, você vai fazer esse testezinho, você vai descobrir, quem sabe você nem sabia que tipo de linguagem você era tocado, sentido. Bem, vamos orar agradecendo a Deus, encerrando essa palestra. Amém? Após essa oração, que você se sinta abençoado por Deus na sua casa, amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos concedeste de estar aqui, meu Deus, falando da tua palavra, através desses ensinamentos, para que as pessoas, ao ouvirem e verem, possam aplicá-la no seu dia a dia, Senhor. Abençoa este casal, abençoa esse namorado, esse noivo. Meu Deus, abençoa cada um deles, meu Pai, para que eles possam crescer em amor, para que eles possam, meu Deus amado, chegar à maturidade e venham se sentir felizes e amados no seu relacionamento. Ser conosco é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.